Ei, tá procurando como viver na internet, mas parece que todo mundo consegue, menos você? O problema é que essas estratégias secretas surgindo toda semana só estão te distraindo. Entender como funciona o digital e usar um método que já está validado é o que vai te dar ganhos consistentes. E no curso desse cara, você aprende isso. Para saber mais, primeiro link na descrição. Eu já vi as copies que você escreve, as cartas de venda, todas essas coisas. E eu sei que você sabe muito, eu sei que você consegue vender qualquer coisa, basicamente. Você consegue vender um serviço, você consegue vender um produto físico, digital, você consegue vender, cara, qualquer coisa. SaaS. Um software, né? Então, o que eu chamei pra gente discutir enfim, pra gente talvez tentar levar a conversa um pouco mais para esse lado de copy, assim, como é que as pessoas podem aplicar, como é que você começou nesse mundo de copy, o que você fazia antes. Acho que se você até trabalhou um tempo na Empíricos também, tem toda essa história. Trabalhei. Mas conta aí essa história. Quem que é o João Campos? Cara, eu comecei recentemente, tá, no mundo do empreendedorismo. Então, pô, tu tem 10 anos de empreendedorismo, eu comecei a fazer 4 anos. Só que foi um crescimento muito rápido e muito explosivo. Só que antes desses 4 anos aí, e que a Neolife tem 4 anos, né? Mas antes disso, eu já estudava copywriting. E só que eu não aplicava nada. Só estudava, querendo ganhar dinheiro. Então, no começo, acho que todo mundo começa assim, sabe? Querendo ganhar dinheiro. E aí depois que tu ganha, tu percebe, tu começa a querer outras coisas. Mas aí, me tornei muito bom nisso, muito bom em copy, porque acredito que eu tive as referências corretas, então eu estudava muitos clássicos. E hoje em dia tem muito barulho, sabe? Muitas pessoas que falam que sabem copyright, mas de fato não sabem. Ou sabem um pouco, mas não tem tanto resultado assim e continuam ensinando, sabe? Isso é um grande problema. Então, você falou que o diferencial foi você ter encontrado o princípio, como se fosse um princípio. Os primeiros princípios, É. Porque quando tu vai aprender uma coisa, é muito importante tu aprender pelos primeiros princípios. E o que é isso? É tu realmente entender a ideia principal, o fundamento daquela escola de ensino. E aí, a partir daquilo, tu desenvolve outros raciocínios, outras coisas que fazem com que aquele conhecimento realmente fique consolidado na tua cabeça. Se tu aprender com frameworks de copy, daí tu nunca vai ficar bom, só vai ficar copiando, sabe? Por exemplo, Tipo, não o que pode que aprender um método, isso que eu tô querendo dizer. quando tu aprende um método, tu vai ter resultado mais rápido, porque tu vai meio que copiar e colar uma coisa que as pessoas estão fazendo. Só que tu não vai conseguir adaptar aquilo para outras coisas, tá? Tão facilmente assim, então tu vai se perder se tu tiver que adaptar. E além disso, tu nunca vai. Aliás, e como as coisas estão sempre mudando, essa capacidade de tu adaptar as coisas é essencial. Porque senão tu vai ter que esperar uma outra pessoa fazer um outro método que vai estar funcionando naquele começo ali, sabe? Sim. E tipo assim, se a galera do infoproduto aí, tá? Provavelmente a grande maioria faz lançamento. Se vocês forem ver, cara, qualquer funil de venda, tá? Lançamento, webinário, um funil de VSL, qualquer um, todos eles são a mesma coisa. Tu ainda tem que pegar a atenção da pessoa, construir interesse, depois desejo, e depois falar pra pessoa comprar alguma coisa. Então, existem princípios que se tu souber, melhora muito, sabe? Por exemplo, tem um cara, né, que é o Claude Hopkins, que ele fez o livro Scientific Advertising, que foi meio que o primeiro livro de Como é todos que é o nome dele? Claude Hopkins. Claude Hopkins. Ele tem o livro Scientific Advertising, ele é em inglês, mas para quem não fala inglês, tem aquele livro A Ciência da Propaganda, que é a tradução para português. E cara, o livro ele é tipo de 1920 e pouco, sabe, eu acho, não me recordo exatamente a data, mas faz mais de 100 anos. E obviamente ele não é muito aplicável hoje em dia, passo a passo, sabe? Porém, os princípios, eles ainda são válidos. É que nem, sei lá, Newton na física, ou Einstein, eles colocam os princípios e as pessoas só replicam os E princípios. quais que seriam esses princípios? Por dar um exemplo, porque assim, quem tá assistindo talvez vai querer entender qual que é a diferença do método e de um princípio. Dá um exemplo. Tá. Bom, o que que é um princípio, tá? O Claude Hopkins, ele fala lá, cara, vendas, aliás, propaganda, tá? Propaganda é vendas multiplicadas. Então essa é a ideia central, a ideia que criou o marketing direto, a ideia que faz com que tu esteja aqui, com que eu esteja aqui, porque se ele não tivesse falado isso, a gente não teria feito as coisas que a gente fez, sabe? Tipo, não teria acontecido. E então, como propaganda é vendas multiplicadas, a partir dessa frase tu pode pensar assim, cara, o que que são vendas? Aí tu vai pensar, pô, vendas tem que abrir a venda e depois tem que fechar a venda. Como que tu abre a venda? Abrir a venda é tu começar uma conversa com uma pessoa. Fechar a venda é tu transicionar daquela abertura ali que tu fez pra pessoa chegar à conclusão de que ela precisa comprar o teu produto pra saciar algum desejo ou resolver alguma dor dela. Então, quando tu começa a pensar assim, nesses princípios, aí tu pode pensar, cara, como que eu faço pra abrir a venda? Pô, propaganda é vendas multiplicadas. Como que é uma venda, então? Como que eu abro a venda? Aí tu vai ler um livro de vendas, ele vai te falar assim, olha, tu pode talvez entrar na conversa que a pessoa já tá tendo na própria cabeça dela. Então se uma pessoa ela tá todo dia, ela acorda e pensa assim, meu Deus,
eu preciso emagrecer. Aí a tua headline pode ser assim, você precisa emagrecer? Ponto de interrogação. Essa é uma headline, ela é ruim, mas ela Sim. exemplifica o que eu tô falando. Uhum. Aí tu pode pensar assim, cara, em mercados que são altamente sofisticados, ou seja, existe muita competição, muita gente fazendo promessa, então as pessoas não acreditam mais nas promessas. Como que tu pode começar uma conversa com um desses prospects aí? Uhum. Duas maneiras. Ou tu pode iniciar uma conversa com prova, mostrando pra pessoa que, olha, o que eu tenho aqui é real, realmente funciona. Querendo ou não, é o que a gente tá fazendo aqui, tá? As pessoas que estão vendo o teu podcast, elas acreditam na tua credibilidade. Vão ter pessoas que vão ver esse podcast aqui por causa de mim também, que elas acreditam na minha credibilidade. Então, só o fato da gente estar conversando aqui, a gente já abriu a venda com essas pessoas. Aí as Uhum. pessoas estão aqui querendo nos escutar por causa disso. Uhum. Mas essa é uma maneira só de abrir a venda. Poderia ter outro tipo de Então, abertura de só venda. interromper, assim, é um papo totalmente diferente, porque, por exemplo, eu sou um copywriter ruim, eu sou tipo assim, use essas aberturas de headlines para fazer, aí, Uhum. tipo, templates, tipo, aqui está o método, ou, sei lá, novidade, alguma coisa Novo assim. X que dá benefício sem problema. E isso é o que, talvez o pessoal, quando você começou em copy, você começou assim com esses templates de como é que é uma call, como é que deve ser esse texto mais profissional, ou você foi começando com esses princípios aí? Cara, eu comecei com os princípios, mas isso eu comecei na parte do estudo, porque eu fiquei muito tempo ocioso estudando, só que sem conseguir de fato aplicar. Uhum. Sabe quando a pessoa fica naquela. Enfim, estuda, mas não faz nada? Daí eu era Sim. assim, eu fiquei mais ou menos uns 2 anos assim, só estudando. Uhum. Então eu acabei aprendendo pelos princípios, sabe? Eu estudava aquilo porque eu tinha um prazer de estudar aquilo, eu gosto disso daí. Uhum. E é por isso que eu me destaquei um pouco, sabe? Porque como eu gosto do negócio, pra mim era uma brincadeira. Uhum. Até hoje eu estudo bastante sobre isso. Porque o que me interessou em você, quando eu te conheci, eu li algumas das suas copies, no caso eram de produtos de, eu acho que era emagrecimento, alguma coisa assim, ou Uhum. não, era de beleza, Colágeno. beleza facial, sei lá. E você criou um negócio meio que do zero, assim. Você criou ângulos novos, ou que você chama de big idea nova, uma mensagem de vendas nova, o que muita gente, eu não sei se hoje tá diferente ou não, geralmente só meio que pegam um template assim e troca umas palavras e fica aquela coisa meio que igual, e você criou um negócio do zero e vende muito por você conseguir criar algo que de fato é diferenciado, Sim. né, versus um negócio template, assim. Uhum. Mas assim, ó, sempre vai existir um template, tá? Sempre existe uma estrutura. Uhum. Só que existem níveis e níveis de templates. Tem templates que são mais abertos. Sim. Se tu for pensar os princípios, eles são templates. Sim. Só que é um template bem aberto, que tu tem que realmente raciocinar e pensar. Porém, quanto menos habilidade tu tem, mais passo a passo tem que ser o teu template para que tu consiga de fato aplicar. Uhum. E cara, não tem nenhum problema nisso, tá? Não tem nenhum problema Sim. nisso mesmo. De fato, muitas pessoas aplicam esses templates passo a passo aí e dá muito certo. Tipo, é só tu ver a fórmula de lançamento. A fórmula de lançamento é um negócio A, B, C. Tipo, é muito granular o negócio, sabe? Sim. E mesmo assim ainda dá certo. Sim. Mas não é o único jeito de dar certo. Definitivamente Você pode... não. Definitivamente não.